Olá, bom dia! Eu sou Estela Menegutti e começamos agora mais uma live da série Conexão Portal, do Portal de Compras Públicas. Hoje nós vamos falar mais uma vez das mudanças geradas nas compras públicas pela nova Lei de Licitações, a Lei número 14.133 de 2021, que foi sancionada em 1º de abril. É bom lembrar que a nova legislação substitui a antiga Lei de Licitações, a 8666, que é de 1993, a Lei do Pregão, a 10.520 de 2002, e também o regime diferenciado de contratações, 12.462 de 2011, unificando-as em um único diploma legal. São muitas as mudanças e, portanto, muitas as dúvidas, né, sobre como deve se dar a sua implantação. Por isso, o Portal de Compras Públicas realizou no início de abril uma pesquisa nacional entre toda a sua base de clientes para levantar as principais dúvidas em relação à nova legislação. A pesquisa atingiu cerca de 45 mil pessoas e o portal recebeu mais de 680 perguntas com essas dúvidas. As mais demandadas serão abordadas nessa live de hoje e numa próxima a ser realizada em breve. E para ajudar a responder as principais questões sobre esse tema levantadas nessa pesquisa do portal, o nosso querido CEO Leonardo Ladeira teve o prazer de convidar Valéria Cordeiro. Ela é especialista em licitações e contratos. A Valéria é pós-graduada em Direito da Administração Pública pela Universidade Federal Fluminense, mestranda em Compliance pela Ambra University e consultora em licitações e contratos. Atuação como assessora técnica de licitações, pregoeira e presidente da Comissão Permanente de Licitações, CPL, do Tribunal Regional Eleitoral, o TRE, do Rio de Janeiro. Professora da Escola Nacional de Administração Pública, ENAP, e de pós-graduação da AVM Educacional em Gestão e Licitações e Contratos. Então, Valéria, devidamente apresentada. E agora, com a palavra, o nosso CEO, Leonardo Ladeira, para dar as boas-vindas a todos. Tudo bem, Léo? Oi, Estela, tudo jóia? Doutora Valéria, uma honra enorme estar com você aqui hoje para falar de um tema tão importante e com um filtro que eu considero tão bacana. Gente, o portal, quando preparou essa live e resolveu fazer uma pesquisa, a gente sabia que tinha muita gente com muita dúvida, mas a gente não esperava o grau de participação que a gente teve da nossa equipe de pregoeiro. Como o foco aqui é o pregoeiro, faltou dizer que essas perguntas foram feitas pelas equipes de compra, principalmente das pessoas que a gente tem contato, ou seja, de usuários da nossa plataforma. É muita coisa, gente. E eu tenho certeza que a gente tem muito o que falar e que não vai caber numa live só. Obrigado, doutora Valéria, porque vai estar aqui conosco, nos ajudando a esclarecer esses pontos que estão deixando tanta gente tão ansiosa. Ok, bom dia, gente. Prazer imenso, Léo. Léo, com a intimidade que eu tenho com você, Estela maravilhosa, né? A equipe do Portal de Compras Públicas, que eu tive o prazer de conhecer. Fui pessoalmente em Brasília para conhecer, né, essa empresa que é sólida, que traz confiabilidade, bastante confiabilidade para a indicação, né, do Portal de Compras Públicas que eu tenho feito. E é verdade mesmo, eu vi o empenho da equipe, eu vi a entrega da equipe e eu tenho indicado aquilo que eu confio, né? Como a gente vem vendo, até aluno meu falando, professora, qual o portal que eu uso? São tantos. Falei, bom, vamos ver a confiabilidade, a segurança, a solidez. Então, eu estou aqui dando o meu depoimento, né, de ter estado com vocês e ter visto aí realmente a credibilidade, a confiança no Portal de Compras Públicas. É um prazer estar com vocês aqui, né? E vamos que vamos, porque tem aí muita informação para passar para o pessoal. Vamos que vamos. Então, com certeza, obrigado. Então, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. E você que está aí nos acompanhando, participe ao vivo da nossa live.
pode enviar sua pergunta pelo chat do Zoom ou do nosso canal no YouTube. A gente adora a participação de vocês. Então, vamos começar, porque hoje o papo é bom e a gente tem muita coisa para falar. Eu vou começar aqui perguntando para o Léo. Léo, o que o portal está fazendo interna e externamente para divulgar as mudanças e facilitar a vida de compradores e fornecedores nesse momento de transição para a nova lei? Ô, Estela, a gente está começando pelo começo mesmo. A gente está brigando muito e se esforçando muito para entender essa nova lei. Elas são quase 200 artigos, a doutora Valéria com certeza vai me trazer o número exato, mas a lei é enorme e ela tem mudanças que ela tem muito impacto nisso tudo. Então, a gente está, o primeiro passo é tentando entender a amplitude do que ela traz de novidade dentro da estrutura da lei, o que ela muda de regra de negócio, de princípio do que a gente está fazendo, e capacitando a nossa equipe para entender a nova lei, inclusive nessa fase de transição, onde as coisas estão caminhando juntas, né? A doutora Valéria vai falar disso, eu tenho certeza, mas a gente tem um período aí onde a gente tem, na verdade, 2 marcos regulatórios válidos, né? Tem 2 estruturas legais que estão em vigor, né? Que a pessoa tem que optar se está usando uma ou se está usando outra. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, essa live é um exemplo dessa, é tentar entender aquilo que é dúvida da comunidade. Os nossos usuários, as pessoas que convivem conosco, quem são e quais são essas dificuldades? Porque a gente tem que ajudar, né? A missão do portal, a gente ouviu falando isso, levar conhecimento, levar capacitação para o usuário, seja ele comprador, seja ele fornecedor, é uma das missões claras que o portal tem. Então, a gente está buscando, junto a especialistas, o sanar das perguntas. Que perguntas? A pergunta que você que está assistindo aí a gente, você que está no nosso portal, você que está nos visitando no canal do YouTube, tem a respeito desse assunto. Tragam eles para a gente, vamos debater, porque eu sei que tem muita coisa que está gerando muita dúvida para muita gente. Muito bem, e tentamos fazer isso com muito amor e muito afinco, né, Léo? A minha próxima pergunta, doutora Valéria. Pela nova legislação, quais as atribuições do agente de contratação, do pregoeiro e da comissão de contratação? E como resolver o impacto dessas funções terem de ser exercidas por servidor efetivo ou empregado público? Bom, gente, eu já vou começando dizendo que já é uma polêmica, né? A lei são 194 artigos, como já respondeu o Léo. Na verdade, eram muito mais, tivemos vetos, né? Um dos vetos que eu até cito como muito importante aqui foi o 172, que assim como estivéssemos fazendo um pregão, estamos com um acordo do lado, estamos com, né, uma equipe bem alinhada, a gente tem que estar bem protegida para poder a gente aplicar a legislação. O 172, que foi um dos vetos que todo mundo esperava, foi que os órgãos deveriam cumprir aí as determinações, os enunciados do TCU, né? Então, os estados e municípios tinham a súmula 222, que a norma geral tem essa questão maior aí do que a norma geral, do que a norma específica, está trazendo tantas divergências doutrinárias, pessoas que a gente confia, professores renomados, professores que eu desde que comecei a minha né, entrando na área de estações, hoje vejo que tem um entendimento, o outro tem outro entendimento, então a gente tem que ter muita cautela nesse momento ao aplicar a legislação. Então, quando você fala em agente de contratação, a própria legislação no artigo 8º, ele fala que vai ter um regulamento para dizer o que o agente de contratação vai fazer, o que o pregoeiro vai fazer, o que a comissão de contratação vai fazer, quem são esses agentes, né, esses operadores do direito. Mas eu posso dizer o seguinte: há divergência doutrinária, tá, em relação a essa questão. Eu vou dar a minha posição, que eu creio que posso, por mais respeito que nós tenhamos a todos, né, todos os entendimentos de colegas, penso que o agente de contratação, com certeza isso também é unânime, vai ser na concorrência, né, no pregão, vai ser o pregoeiro hoje, né, vai ser o pregoeiro, vai ser o agente de contratação na concorrência. Então, isso aí ninguém discute. A questão é saber se esse agente de contratação vai ser um supervisor do processo desde o início
ele vai ser um agente, um gerente de processo, ou seja, a discussão em cima da palavra licitação, certame, procedimento licitatório, processo licitatório é a grande questão. Eu vejo que o artigo 8º, no parágrafo 3º, quando fala que vai ser estabelecido em regulamento, a gente tem que aguardar. Tá? Mas a gente pode dar a nossa opinião. Então, o agente de contratação ele só vai atuar no edital, na licitação. Então, vai ter que esperar regulamentos. E eu citei até aqui, pensando, não dormir, Stella, ficamos aí, Léo, da madrugada toda pensando, ouvindo, né, alguns colegas. E o artigo 187 diz que os estados, Distrito Federal e os municípios poderão aplicar os regulamentos editados pela União para a execução desta lei. O que acontece? Hoje nós temos estados e municípios que têm 2, 3 pessoas. Qual é a grande dificuldade que nós encontramos hoje? É a questão da governança. Hoje a governança, a autoridade máxima do órgão vai ter que entrar na questão de atuarem com municípios que têm poucas pessoas, aí sim a governança vai ser muito importante. Então, a alta administração está com o poder aí de trazer realmente esses regulamentos. Eu lembro, assim que eu entrei nessa área, Léo, eu queria aplicar o decreto 3931, nós tínhamos de federal, mas eu dava aula e os estados e municípios queriam aplicar o registro de preço, não podia aplicar. Por quê? Porque não tinha regulamento próprio. E depois saiu também a lei 10.520. Se você pegar a lei 10.520 para fazer o pregão, você não consegue fazer um pregão correto. Aí leva até um erro, tem que ter o regulamento. E os estados e municípios aguardaram regulamentos. Então, falar do agente de contratação como supervisor, eu vou entrar logo na questão que é a questão mais nevrálgica, eu não compreendo que o agente de contratação seria essa pessoa que vai trabalhar, ele vai auxiliar, né? Ele vai participar ativamente por ter conhecimento do que acontece na sessão pública. Eu tenho, de fato, vivenciando a questão, dizer, olha, isso vai dar errado. Então, a gente vai participar ativamente desde o respirar do processo, e aí, como se fosse um supervisor, né, do processo como um todo, auxiliando. E aí, colegas vêm com certos comentários que eu realmente concordo, que é a questão da segregação de funções, é o maior receio. Como pode a pessoa que vai, né? Eu tive um aluno que falou, professora, eu sou ordenador de despesa, eu sou pregoeiro, eu sou presidente de comissão de licitação e eu que pago, eu que faço estimativa, eu que faço tudo, na cidade de Lajinha, Minas Gerais. Então, assim, você começa a ver que tem municípios que vai ter realmente 2 pessoas atuando, fazendo a estimativa. Agora, numa metrópole, num tribunal regional eleitoral, nós tínhamos lá um setor de licitações, uma assessoria técnica de licitações, em que tínhamos muitos agentes, né, e esses agentes podiam realmente cumprir a segregação de funções, a separação de funções tranquilamente. Então, eu penso que esse servidor, até o servidor que vai ser o pregoeiro ou que vai ser o agente de contratação na concorrência, e a comissão de contratação, que vai ser para bens e serviços especiais, né, porque tem essas 3 equipes aí. O agente de contratação vai ter equipe de apoio dele, vai fazer a concorrência. O pregoeiro vai ter equipe de apoio dele e fazer o pregão. E aí houve essa questão, como é que fica se compra esse serviço, a concorrência, o pregão vai aplicar? Não, eu vejo nitidamente aí que a concorrência vai ficar para obra, serviço de engenharia, que não pode ser aplicado por pregão, e as compras vão acabar sendo feitas por pregão. Inclusive, as estatais podem se usar, né? Podem usar o pregão, e a comissão especial, a comissão de contratação vai ser para bens e serviços especiais. Então, essas 3 figuras que vão ter, inclusive, equipes de apoio que vão estar apoiando, né, elas vão realmente ter que esperar o regulamento para poder saber quais são as atribuições. Posso dar aqui 2 acórdãos, né, para vocês, 3516/2017, primeira Câmara, que diz que a estimativa não é atribuição da CPL, pregoeiro, nem tampouco da autoridade competente. Também um acordo 2389/2006, plenário, que o pregoeiro não poderá ser responsabilizado por irregularidade no edital. Então, você começa a ver que é uma pluralidade de agentes, sendo bem objetiva, se fizer um pregãozinho simples, quando fala pregãozinho, no sentido de ser um serviço simples de engenharia, não vai deixar de ter a figura de um engenheiro que tem que ter uma anotação de responsabilidade técnica desde lá do início do processo.
Eu sei isso porque eu vivenciei essa questão. Agora, possivelmente, quem está pedindo para fazer uma obra na sala dele não sabe disso, que é órgão demandante. Então, é muito importante que haja essa colaboração. E, para encerrar, eu digo que seja o agente de contratação na concorrência, seja o pregoeiro no pregão, seja a comissão de contratação, eles vão ter que olhar, no caso do pregoeiro do agente, eles vão ter que olhar o edital antes de ir para a rua. Então, ao olhar o edital antes de ir para a rua, ele, de ser divulgado, eles têm realmente que reconhecer o que eu vou julgar, se o processo como um todo está bem instruído, se está com uma estimativa bem elaborada. O nosso maior problema é o quê? É uma estimativa. Como é importante a estimativa no julgamento de uma sessão pública? Talvez seja o maior problema que nós vivenciamos aí na sessão pública, seja a estimativa. E aí, como é que eu vou divulgar um procedimento sem ter essa supervisão desse processo, olhando desde o início, com os olhos críticos desde o início? Então, eu penso que essa supervisão seja, de uma maneira geral, de uma colaboração, de um auxílio, e não como gerente de processo que vai ter que assinar, e aí sim nós estaremos afrontando os princípios da segregação de funções. Então, eu penso assim, que nós temos que ter calma, tá, nesse momento, não temos ainda regulamentos, nós estamos amarrados em alguns regulamentos que eu penso que sejam... Está na lei que vai precisar de regulamentos, a maioria dos professores tem esse entendimento de que a lei está bem focada nessa questão do regulamento. Eu penso que os estados e municípios vão acabar aguardando, como aguardaram no pregão, sai o regulamento federal para aplicar os seus editais, né? Então, cautela nesse momento, como fala o professor Wesley, tem que voltar atrás, aprender de novo, né? Desestudar para estudar de novo, né? Para poder a gente não incorrer em equívocos gravíssimos de aplicar rápido uma legislação, estados e municípios querendo fazer os seus próprios decretos, seus próprios regulamentos, e aí incorrer em erro de responsabilização. Eu penso que tem que pensar nisso. Qual doutrinador eu vou seguir? Poxa, tem um professor tal que eu adoro ele, acho que ele é bem sensato, eu estou na linha dele. E eu vou lembrar dos acordos, Stella e Léo. Na hora que a gente vai para um pregão, tem um acordo, vou pegar esse acordo aqui, porque ele é mais importante para mim nesse momento, vou pegar esse acordo aqui, porque ele é mais... Não! Nós temos que ter uma coerência, porque tem que ter um critério, o critério protege a gente. Né? O critério, ele realmente, quando nós criamos um critério, a gente tem um órgão que cria um critério, não é a Valéria que está criando critério, é o critério do órgão que a gente está respondendo. E a responsabilização nesse momento é muito importante. Tá? Então, creio que a gente tem que ter cautela nesse momento para poder aguardar que não vão vir as atribuições, mas reconhecendo que a figura do agente de contratação do pregoeiro é na sessão pública, tá? Especialmente. Muito bem. Doutora Léo, quer complementar? Eu ia comentar que essa questão da segregação ela é complicada mesmo, ainda mais por conta da diversa variedade de porte que a gente tem dos municípios brasileiros, né? Quando a gente fala em governo federal e de governos estaduais, é mais simples. Quando você desce para um município pequenininho, que às vezes tem 1, 2 pessoas na área de compras, aí tem mais função do que funcionário. Então, a gente tem um desafio para vencer aí, em cima como eu costumo falar, né? O pessoal brinca que é Brasil e Índia, né? O Brasil é Bélgica e Índia, e tudo que está no meio do caminho. Então, tem muitas realidades, vem muita coisa para desafiar as diversas estruturas, os diversos portes de estruturas que a gente tem. Vem desafios de toda a esfera aí. Eu posso citar só uma coisinha, os conselhos, né? Os conselhos profissionais têm o mesmo problema que tem os municípios. Tem 2 funcionários, nós estamos fazendo uma conferência dos conselhos, e o ministro André estava lá falando, ministro, estou fazendo uma pergunta para o senhor, de uma pessoa que pediu para avisar que ele só tem 2 pessoas no órgão. Então, como é que ele vai fazer nesse sentido, para cumprir toda essa regulamentação da AN 05? Ele, é mesmo, como se uma realidade no nosso país, né? Aplicabilidade em locais que onde eu chamo a atenção da governança, da alta, né, gestão, para que a gente aplique esses regulamentos. Quando tem harmonização de procedimento, harmonização de entendimento, a coisa fica mais fácil. Vem muita coisa. Certo. Muita coisa. Doutora Valéria, como você vê a inovação dos agentes que
atuam em licitações e contratos terem a sua defesa na esfera administrativa feita pela advocacia pública judicial ou extrajudicialmente? Coisa boa, né? Talvez seja unânime, ninguém... Um dos artigos que todo mundo ama é esse. Já existia, Estela, já tem no Decreto 10.024, artigo 17, que o pregoeiro pode buscar ajuda, pode buscar auxílio à assessoria jurídica. Isso já era cota, afinal de contas. Não podemos negar que nós temos uma legislação, falando da legislação como um todo, que nós precisaríamos de uma legislação menos conceitual, mais, né, menos extensa, ninguém também discute isso. Mas também vejo uma legislação muito didática. Eu gosto demais do Decreto 10.024, parabenizo sempre, que ele é didático, ele fala como fazer. O que nós vemos como professores no dia a dia? Professora, só tem um checklist para me dar? A senhora tem, por favor, um edital? Não adianta você pegar, por exemplo, um edital e não saber se ele deu certo, pegar um edital de um órgão, né, e saber se deu certo. Então, o artigo 17 já tinha essa linha da assessoria jurídica ajudar no pregão, né? Já tinha acordos falando isso, que o pregoeiro podia pedir ajuda à assessoria jurídica, e a minha única observação é essa questão realmente, que até o professor Rony Charles coloca muito bem, a assessoria jurídica está atuando ali junto, como o pregoeiro também faz a parte de supervisão, de auxiliar, mas quando houver um recurso, por exemplo, a assessoria jurídica que auxiliou na decisão do pregoeiro, ela fica meio que suspeita, há uma suspeição, então tem que ter só uma cautela nesse sentido. E aí um bate-papo, uma conversa, como a gente fala, é muito importante. O artigo 10 é que fala isso. Então, esse auxílio também da assessoria, né, da Advocacia Geral da União para auxiliar, ou nos estados, ou municípios, entra mesmo nessa linha de não deixar, como dei o exemplo, né, com o professor Rony Charles, que eu estava num congresso e foi perguntado, uma pessoa pediu a palavra e colocou essa questão, que ela está respondendo, ela pagou o curso do dinheiro próprio, ela se especializou e ela agora estava presta a ter uma multa. Estou dando aula na pós-graduação agora, também uma aluna minha pedindo para ajudar ela a se defender, e agora ela descobriu que já tem alguém da administração defendendo o advogado, já entrando nessa linha, já defendendo. Eu fiquei super feliz, porque de alguma maneira já está, né, a lei já está de alguma maneira, ainda que ela tenha aplicabilidade imediata, talvez nesse sentido. Aí, ó, já temos aplicabilidade imediata aí, de estarmos aí com o advogado auxiliando o pregoeiro numa decisão que ele tomou para ajudar o órgão, e talvez por falta de conhecimento, ela disse para mim que ela não conhecia, se equivocou. Esse equívoco levou a um mandado de segurança, levou a uma liminar, e agora ela está respondendo. Então, o advogado foi lá e já está auxiliando. Então, para mim, é um dos artigos que mais... todos não tem unânime de reconhecer que foi muito feliz o legislador. Que bom, que bom. Léo, e quando o portal vai estar adequado à nova legislação? Estela, isso é um trabalho continuado aí, né? Até porque a gente sabe que tem partes que têm entendimentos que precisam ainda de regulação, a gente tem coisas que a gente tem que esperar. Aquilo que a gente entende que não precisa esperar, a gente já está tocando literalmente de forma acelerada. Eu imagino que no próximo mês a gente já tenha fechado todas as mudanças referentes à parte do pregão eletrônico. E, graças a um trabalho que a gente fez com a Prefeitura de Porto Alegre ano passado, a gente já tinha a parte de concorrência eletrônica bem avançada. Então, ela também vai sair bem rápido. A questão de dispensa, o portal está acompanhando bem de perto. É um desafio e até conceitual interessante o registro de preço para dispensa, tá? Que é uma coisa que eu tenho certeza que a doutora Valéria vai falar um pouquinho mais a respeito disso. E em seguida a gente vai tratar de diálogo competitivo. Como o nosso foco é município, a gente entende que a questão do diálogo competitivo ela vai ter um uso menor, não é que não tenha, vai ser só mais restrito para a parte de município, a gente está deixando esse pedaço mais para depois, que ninguém vai entregar isso turnkey. Isso é um processo. À medida que as coisas vão acontecendo, a gente vai liberando e de olho super atento para o que vem aí de acórdão, o que vem de regulação, porque a gente sabe que tem certos entendimentos que a gente tem hoje que podem sofrer algum impacto. Como tudo é fluido, a gente só sabe que tem que estar preparado para enfrentar esse tipo de coisa. Mas sim, maio já tem novidade aí. Tem maior confiança nas palavras do Léo, porque eu sei que ele tem uma equipe bem competente.
Obrigado, obrigado. Maravilha. Doutora Valéria, quais as principais inovações e cautelas quanto à aplicabilidade imediata da Lei 14.133 de 2021 no que tange à combinação com os normativos vigentes? Essa é uma questão que até pedi aí ao Léo para a gente dar uma ênfase maior nesse sentido. Por quê? Porque eu vivencio com os alunos, né, me ligando, eu pego o telefone, fico tirando dúvida deles e fico 1 hora, 2 horas no telefone. E poderia, vou começar a escrever sobre isso para poder falar para todo mundo, né? Mas aí a gente tenta ajudar ajudar o outro nesse sentido. Eu estava com uma aluna que ela falou, gente, já apliquei minha primeira dispensa de licitação com R$50 mil, e eu falei assim, eu vi ela colocar no grupo e eu peguei o telefone e fui ligar. E aí ela falou, como é que você fez? A gente está tentando ajudar. Não, eu usei a dispensa, mas estou fazendo contato pela 8666. Então, é muito importante que a gente reconheça que o artigo 191 está aqui falando que é vedada a aplicação, que você pode utilizar os normativos separadamente, vou usar algum pregão agora, vou usar um convite, vou usar, né, uma tomada de preço, mas vamos ter um certo cuidado com isso que eu vou falar agora. Primeiro, que os normativos podem ser usados separadamente, não poder, de forma alguma, vedar a combinação. Ou seja, vou usar uma parte do 8666, vou usar uma parte da 14.133 de 2021. E aí, eu estou citando esse exemplo dela, porque aconteceu de fato, e eu penso que seja a maior preocupação do governo, né, da SES, né, do legislador como um todo, está todo mundo preocupado em fazer 50 mil. Então, eu vou dar um caso concreto, muito importante, inclusive para serviços continuados, de olhar, de ver no serviço continuado, às vezes a dispensa dá lá R$15 mil, R$20 mil, mas se é continuado, vai se somar, né, as possibilidades de prorrogações dentro desse, né, que vai ultrapassar, pode prorrogar, há uma possibilidade de prorrogar, então vou fazer o somatório de 5 anos, que seria, né, possível, e agora na nova lei está 10 anos, nós tivemos aí inovações maravilhosas, que a gente vai futuramente, vou pedir ao Léo que nós possamos fazer outras lives para falar de inovações nesse sentido da fase interna, fornecimento continuado, quais as cautelas, né, os serviços continuados que vão modificar, mas aí vamos fazer isso, olha, vou fazer uma dispensa, só somar esse valor aí já sai da dispensa. Quando for fazer um continuado, já foge da dispensa. E aí, se você parar para pensar que vai fazer uma dispensa por causa do valor, que eu quero fazer 50 mil, nós vamos ter um cuidado de olhar lá o artigo 75, as cautelas de como aplicar. Poxa, o artigo 75 fala dos incisos 1 e 2, né, e fala da inexigibilidade também, mas a gente vai pegar lá no artigo no parágrafo 3º, nas contratações realizadas no municípios, estados e DF, desde que não envolva recurso da União, o valor previamente estimado da contratação, a que se refere o caput deste artigo, poderá ser definido por meio de utilização de outros sistemas, por causa da questão do Portal Nacional de Contratações Públicas. Então, paramos aí, que o portal espera ou não espera o Portal Nacional de Contratações Públicas. Mas eu não estou muito preocupada com essa questão, porque tem esse parágrafo 3º aqui, que apesar de dar uma elasticidade para se usar a dispensa, a pessoa tem que ter uma cautela de como vai instruir o processo da dispensa, que hoje está muito disciplinado, está bem... Eu fico assim, bem tranquila nesse aspecto, porque nós estamos com uma lei dizendo como fazer. Não era essa a demanda? O pessoal não tem manual, não tem... Agora não, vem uma lei didática de como fazer. Tem que ter, os casos vêm ser uma dispensa de um serviço que mereça os cuidados de ter um estudo de técnicos preliminares, de ter toda a fase interna. Então, o manual, eu convido vocês a olharem, eu até passo para o Léo para colocar, disponibilizar o manual do TCU de compras diretas, hoje, que não é, claro, sob a égide da 8666, que ele deixa bem claro que a fase interna toda, até a publicação, se for um edital, ou até a contratação, se for uma dispensa, tem que seguir os parâmetros, é igual, seguir todos os parâmetros, como se fosse uma licitação. Ou seja, a demanda, um objeto bem identificado,
né? E os estudos técnicos preliminares, se for o caso de ter, se for serviço, material não tem necessidade, o termo de referência, a estimativa de preço, né, com muita cautela, a justificativa jurídica. Então, a gente vê que eles tiveram... Eu não preciso nem ler, porque isso eu já aplico. Eu estou vendo... Se eu for olhar a legislação hoje, eu vejo ela ao espelho do que é o manual do Compras Diretas do Tribunal de Contas da União, que ele fala literalmente a fase interna de qualquer contratação, seja, quando fala em contratação, muito importante, seja através de empenho, seja através de contrato, não importa, ela tem que ter todas as cautelas, e aí na hora que terminar, ver, deu valor até tantos mil, não é serviço continuado, então eu posso fazer uma dispensa, e aí eu vou emitir o empenho ou fazer um contrato se tiver obrigações futuras. E aí eu não posso combinar as duas legislações. E aí a gente pode cair também numa questão maior aí, que são as sanções. Ninguém hoje coloca na dispensa sanção, multa moratória, multa compensatória, se não entregar o objeto. E aí, como é que fica? Se você não tem uma multa num termo de referência, se você não tem uma disponibilidade, né, disposta essa questão, não pode aplicar. E aí, indo para a nova lei, se você tiver uma aplicação de uma penalidade que seja um impedimento de estar contratar uma inidoneidade, você precisa ter uma comissão para fazer essa apuração de responsabilidade em cima de uma dispensa. Aí precisa de regulamento, aí você acaba, de alguma maneira, a cautela de aguardar. Então, eu sugiro, eu tenho orientado muito os meus alunos essa questão da cautela de aguardar. Nós esperamos 30 anos, nós estamos com essa lei desde 93, pessoas que são pregoeiros hoje, que não eram nem nascidos, eu estava brincando de bola de gude, né, ou brincando com criança, né? E a lei estava lembrando, por que não pode esperar um pouquinho mais, né? Vamos, então, estudar, é o momento de estudar. E pensar, Léo e Estela, na questão da responsabilização, tá? Lá na própria legislação, fala da questão do erro grosseiro, da responsabilização da contratação direta por equívoco. E aí vai responder tanto o agente que está né, conduzindo a dispensa, quanto a empresa contratada. Então, nós precisamos ter essa cautela de vou ouvir tal professor, vou ouvir tal doutrina, vou ouvir... Sim, mas quem vai responder? Né? Quem vai assinar, que vai responder? Eu ouvi tantos doutrinadores falarem, eu não compreendo que seja o momento de adotar essa linha. Acho que é o momento de adotar a linha da cautela e do estudar, compreender e saber que recurso no pregão ou na concorrência pública vem de todos os lados. Eu vou escolher qual argumento que eu vou usar, qual a linha de defesa que eu vou me resguardar, e assim também para dispensa. Porque podem ter impugnações. Eu tive uma impugnação, entre aspas, numa dispensa, que você falou, olha, isso aí está errado, eu quero impugnar essa dispensa que vocês estão fazendo aí, porque o meu produto atende na linha que estão colocando aí, não foi essa empresa que ganhou a cotação por dispensa, não está atendendo. Então, isso pode ocorrer. Então, a gente tem que cuidado. Nesse momento, eu dou mais uma vez, eu vou estar o tempo todo, até a minha última palavra, falar que a palavra de ordem é cautela e aguardar aí as legislações. Para facilitar a vida da cautela, do pessoal que é cautela, professora, eu vou pedir uma coisa, me passa esse documento, eu vou acrescentar esse documento na biblioteca do portal e vou fazer mais, eu vou aproveitar e mandar o link desse documento pelo nosso mailing para todos os nossos compradores e fornecedores. Eu acho que é uma informação que as pessoas têm que ter acesso com mais facilidade. Deixa eu ajudar a divulgar esse material. Tá bom? Com certeza. No artigo 92 tem, são necessárias em toda contratação, quando ele contrata, empenho, cláusulas que estabeleçam os direitos e responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis, os valores das multas e suas bases de cálculo. Isso na dispensa também. Então, como que hoje vai aplicar um normativo? Vou para 866. 866 não tem multa, ela manda definir a multa. E aí a gente vai definir em cima da prática administrativa. E aí tem os 10% que o TCU entendeu como a lei da usura, como um limite máximo de aplicação de multa. Né? Então, tudo isso daí é para a gente estar no momento de repensar as questões. Muito bom, já mandaram aqui no chat, uhul, queremos esse manual. Então, boa, Léo. E tem gente perguntando também se
as lives ficam gravadas, elas ficam todas gravadas no nosso canal do YouTube. Então, aproveitem e já se inscrevam lá para vocês não perderem nada. Vamos aqui para a nossa próxima questão, doutora Valéria. Quais os cuidados com relação às contratações diretas, em especial a dispensa em razão do valor? Pois é, essa questão das cotações, eu até me antecipei um pouco na questão da cotação direta, falando do artigo 72, né, que fala que os processos têm que ter estimativa, documento de formalização, estimativa, parecer jurídico, toda essa parte que nós já falamos agora. A justificativa do preço, né, a autorização. E aí, a questão do registro de preço, porque quando a gente olha o artigo 82, a gente teve até um aluno meu que falou para mim assim, professora, agora que eu já decorei quase todos os artigos da 8666, muda agora a lei, eu tenho que aprender de novo. E aí a gente tem que então, tem alguns artigos que não saem da nossa cabeça, né? O artigo 8º, artigo 72, 75, e aí 82 fala lá, o sistema de registro de preço poderá, na forma de regulamento, e aí vem a palavra regulamento, né? Ser utilizado nas hipóteses de inexigibilidade, dispensa de licitação para aquisição de bens ou para contratações de serviços com mais de um órgão ou entidade. Então, vou dar um exemplo, assim, eu penso que é legal dar exemplo para a pessoa entender. Primeiro, não há como aplicar, não só por causa da questão do regulamento aqui, que nós hoje temos um decreto 7892, que está sob a égide da 8666. Então, não tem como a gente fazer a combinação, né, de legislações, e nesse aspecto que a gente falou da questão anterior. Eu vou aplicar a dispensa pelo valor, pela 14133, e vou aplicar a contratação, porque é muito complicado, não tem regulamento, vou aplicar da 8666, não pode. Da mesma forma, a questão dessa inovação que veio na época da pandemia, né? A questão da pandemia veio essa questão de, será que vai ter... Qual é o âmago do registro de preço? É contratar quando eu precisar, né? Então, quando eu precisar, eu vou contratar. E será que isso não seria bacana trazer para a dispensa? Sim, imagina na pandemia, se tiver necessidade de leite, se tiver necessidade de luvas, se tiver necessidade de máscaras, eu deixo lá registrado e contrato se eu precisar. Se não houver necessidade... Então, isso veio muitas inovações vieram com a questão da pandemia, né? Já era pensado nisso anteriormente, mas a gente viu com muita evidência. Agora, eu vou dar um exemplo muito prático de nosso próprio órgão, como nós tivemos esse problema. Carimbos, por exemplo, tá? Carimbo é uma contratação que você pede um carimbo hoje, daqui a 2 semanas pede mais 2 carimbos que entrou gente nova, aí mudou a chefia, pede mais carimbo, e a gente fazia licitação por dispensa, porque era valor muito pequenininho. E não tinha gente interessada, porque valores pequenos não atrai, né? Não atrai competidores, enfim. E não tem competição, e a gente está esperando aí a dispensa eletrônica, né? A gente está falando em dispensa, estamos aguardando a dispensa eletrônica, porque ainda vai ser a regulamento da dispensa eletrônica. Desde a época da década de 2024 já estava claro que estaríamos aguardando a dispensa eletrônica, e, obviamente, estaríamos esperando a nova lei que está próxima a sair a dispensa. Com certeza, talvez seja uma das primeiras a sair aí a dispensa eletrônica. Estamos tendo aí já consultas públicas, audiências públicas. Então, o carimbo é uma situação que pede-se quando precisa e a gente fazia por empenho estimativo. E qual é a diferença do registro de preço? Porque quando se contratava por dispensa, por empenho estimativo, que é uma demanda que eu não tenho com certeza de que eu vou contratar, e nem a empresa sabe se eu vou precisar, e ela desiste no meio do caminho, acontecia muito isso, ou pedia pouquinho em pouquinho, não vou pedir. É fazer planejamento. Então, faz o planejamento que vai precisar, e a dispensa teria que ficar dentro do exercício, ou seja, até 31 de dezembro que eu poderia contratar. Com o registro de preço, não. A minha contratação, a minha ata de registro de preço pode ultrapassar o exercício. E aí, essa é a grande questão, o grande lance de fazer a dispensa também para o registro de preço está aí na parte do carimbo, que você não precisa ficar preso dentro do orçamento, porque a duração das contratações fica dentro dos respectivos créditos orçamentários, e aí, nesse caso, eu teria que fazer um contrato em empenho estimativo, porque eu vou pedir quando precisar, e até 31/12. Com o registro de preço, não, eu posso ultrapassar, né? A ata pode ultrapassar o exercício, mas lembro que depende de regulamentação, né? Essa é a questão maior. Não pode aplicar o decreto 7892, que está sobre a égide da 8666. Então, temos que aguardar também regulamento, mas é uma inovação maravilhosa, que vai ajudar muito aí. Eu tenho, por exemplo, órgãos que eu presto consultoria, que a compra anual deles é R$17 mil de material de consumo.
né? Então, é uma dispensa. E aí, você já ouviu falar de compra direta já, né? Óbvio, com as cautelas necessárias. Tem um vídeo lá que eu convido vocês a assistirem, né, no portal do Jacobi. Muito importante essa questão. Compras diretas já, sim, com as cautelas necessárias. Então, é sempre que a gente ouve, né? Então vamos aplicar logo a compra direta. Não, vamos aplicar a compra direta com o devido respeito aos que pensam diferente, com as devidas cautelas. E aí vem essa questão das sanções, dos contratos, das contratações, da possibilidade de ter regulamento ou não, se vai poder fazer ou não. Então, eu sugiro também aguardar o registro de pessoa, tem que guardar também. Tá bom? Cautela, por enquanto, é a nossa palavra do dia, né? Doutora Valéria, qual a sua avaliação sobre a possibilidade... Desculpa, cortou o seu áudio, doutora. Pela responsabilização, né? Pela questão da responsabilização, de a gente reconhecer que tem tantos doutrinadores que nós admiramos, administrativistas, que têm entendimentos divergentes, né? E a gente tem que aguardar e estudar e saber que a responsabilidade está com o nosso gestor e com a gente. Uhum. Só para esclarecer um ponto, que tem gente perguntando aqui no lado do chat, e eu vou reforçar um ponto que a Valéria já colocou. A questão do compra direto, qual é o limite? 17.600 ou 50 mil? Vamos ser objetivo? Se você está usando o rito da 8666, é R$17.600. A lei nova não mudou o limite da 8666, criou um limite dela. Não é isso? Não é isso, doutora? Então, se você quer usar o limite dos 50 mil, você tem que usar o rito que está previsto na 14.133, não o seu rito da 8666. Muita atenção com isso, gente. Esse o ponto. Quando a 14.065, a lei, em 31 de dezembro, ela foi revogada, né, terminou a vigência, só ficou triste, por quê? Teve que voltar para 17.600. Então, hoje é 17.600. Como a gente está falando, alguns professores entendem que é auto-aplicável, a dispensa, que já pode aplicar, porque nós vamos falar no próximo tópico agora do Portal Nacional de Computações Públicas, da possibilidade de usar ou não. O fato é que, quando aplicar a dispensa por 50 mil, está sobre a égide da 14.133. É muito importante colocar, Léo, para ser bem objetiva, para te não perder um tempo precioso, é a questão da justificativa. Por exemplo, vou aplicar um convite, e aí eu vou fazer agora eu vou fazer um pregão. Vou fazer uma dispensa. Não, vou voltar, vou aplicar o convite de novo aqui. Então, essa questão de vai e volta é permitida. Agora, olha a cautela que tem que ter. O convite tem que ter vulto, né? Tem que fazer de acordo com o vulto. Aí você sai do convite e vai fazer o pregão pela nova lei. Não pode fazer o pregão ainda que não tem regulamento, mas quando tiver o regulamento, ainda vai ter essa questão, que é difícil, tem que ter mais cuidado ainda, porque se a pessoa faz lápis, borracha, caneta, por convite, e aí contrata lá por R$1 o lápis, e faz um pregão, contrata por 40 centavos, como que você vai se justificar voltar para a legislação anterior, que você teve uma perda de economicidade? Então, a gente precisa realmente, mesmo depois que esses regulamentos surgirem, ter o cuidado dessa aplicação, pode aplicar as duas até 2 anos, né, até a 1º de abril lá de 2023, de justificar o porquê que eu vou continuar aplicando o convite se o pregão me trouxe mais resultados. E a dispensa também, vai usar a dispensa quando vai para a nova legislação, é esse cuidado que eu falei, não é só aplicar os 50 mil, é toda a legislação, artigo 72, a parte de sanções, contratação, vai ter que usar toda a legislação, e aí a pessoa para, porque vai se esbarrar na dúvida, né? Então, é 17.600, hoje é 33 mil para obras de engenharia, né? Uma inovação que houve, que entrou a parte de veículos, né, automotores, que entrou também nos R$100 mil. Mas, como você bem falou, não mudou o valor, é uma nova legislação com um novo valor, tá? Não é uma mudança, a nova lei não veio alterando o valor, não foi isso que aconteceu, ela veio com um novo valor, que é das estatais, inclusive, né? Certo. Doutora Valéria, e qual a sua avaliação sobre a possibilidade de adoção do sistema de registro de preços por dispensa de licitação? E que mudanças procedimentais considera
imprescindíveis para a realização desse tipo de contratação? Então, isso daí foi o que a gente acabou de falar, do registro de preço, que é o cuidadinho de aplicar, do nosso carimbo, é a mesma questão, não aplicar registro de preço por dispensa enquanto não tiver regulamento, porque o regulamento ainda requer esse regulamento, é a questão anterior que a gente falou. A gente está indo agora para a questão que é do portal, né? Porque a estimativa, quando você fala da estimativa de preço do portal, porque essa questão do registro de preço não é mais dúvida, não se pode aplicar o registro de preço por dispensa enquanto não houver regulamento, e quando houver o regulamento, tem que se aplicar o regulamento na forma, né, como está na nova lei, eu sugiro que não aplique. Tá? Então, a cautela é a palavra de ordem, como eu te falei. Não há como você aplicar, porque não tem como usar o regulamento da lei 8.666 no registro de preço. Certo. Léo, e quanto à capacitação sobre a nova lei, o portal vai oferecer cursos abrangendo esse tipo de dúvidas que estamos aqui debatendo? E se sim, para quem? Vamos lá, Estela. A gente vai continuar com a nossa política de lives. A ideia é acelerar, acrescentar uma agenda maior de lives aqui para esclarecer isso. A gente tem os cursos que a gente faz de operação dentro da estrutura do portal. E o portal, por conta dessa ampla parceria que ela tem com os formadores de opinião, com os instrutores, com os especialistas, está sempre divulgando os treinamentos que essas pessoas estão fazendo. Então, quem está no nosso cadastro está sempre sendo impactado com esses cursos que estão sendo feitos. O portal vai abrir portas para vocês. A gente não vai abranger tudo, até porque não dá. Se a gente falar, pode deixar que a gente resolve tudo. Mentira, a gente não vai conseguir fazer. Então, como é que a gente faz? A gente facilita. E facilitar é importante para caramba. Então, a gente vai estar sempre divulgando, sempre mostrando e sempre apontando onde é que tem um especialista dando esse tipo de formação para quem está precisando receber essa formação e essa capacitação. Então, a gente já faz isso e a ideia é aumentar isso e deixar isso ainda mais claro. Muita gente precisa reaprender. Já foi dito isso aí, né? Então, não é? A gente sabe de cor a legislação anterior. E agora? Mudou? Não vale mais? Como é que fica? A gente tem 2 anos aí que eu tenho certeza que vai ter muita gente, inclusive, fazendo confusão entre o que pode, o que não pode, o que está em uma e o que está em outra. Vou falar uma coisa importante, se você me permite, Stella e Léo. Claro. A questão do sistema de registro de preço, existe quem utiliza diariamente o sistema de registro de preço 7892, até conversei com a Andréia Asch, uma querida amiga do Ministério da Economia, e no decreto 2024 eu adoro o decreto, porque ele veio trazendo uma mudança que era para constar no decreto 7892, e ele veio trazendo, que era uma preocupação minha, que é o cadastro de reserva. Quer dizer, hoje nós estamos com normativos, foi essa pergunta para mim, o que você acha, professora, vai ser aplicado rápido? Depois que saírem os regulamentos, vai ter aplicação imediata, não tem dúvida nenhuma. Por quê? Porque o pregão vai continuar, não vai ter muita modificação, como nós falamos. A grande questão aí é a adequação dos sistemas, né? A adequação da própria legislação, que a gente tem que aguardar. Mas o normativo, que foi 10.024, ele veio trazendo dois regramentos imprescindíveis, que é do registro de preço, que é a questão do cadastro de reserva ter penalidade. Quem faz registro de preço sabe que tem um cadastro de reserva, que é quem quer fazer com o preço do primeiro pode ficar lá na expectativa de que, se o primeiro colocado não executar, ele está lá com o cadastro de reserva, poder ser chamado para poder fazer habilitação, tudo mais. Isso não tinha nada falando sobre a obrigatoriedade de ele cumprir quando for chamado. Até agora veio dizendo que ele é penalizado se ele não for chamado, se ele for chamado e não executar. Ou seja, não tinha essa regra. E agora veio também uma regra também muito importante sobre a possibilidade de ter vários fornecedores para cumprir o quantitativo total, porque lá no sistema permite, se está contratando, por exemplo, 200 aparelhos de ar-condicionado, e se eu não disser que é uma regra do edital dizendo que tem que dizer a quantidade mínima a ser cotada por fornecedor, e se eu não disser nada, isso é uma regra do edital que tem que constar. Se eu não disser nada, alguém vai lá e coloca 100. E eu tenho que aceitar ou não? Tenho que desclassificar a proposta. Isso
veio no decreto 10.024 essa regrinha da possibilidade. Então, você vê que até agora nós estamos com normativos que estão se adequando. Então, nós vamos continuar. Eu acho que vai ser aplicado o pregão até o último dia da lei. A gente vai estar aplicando o pregão aí que o pessoal está, né, acostumado, e aí vai se adequando aí à nova legislação até ficar craque, né, e poder aplicar os novos regulamentos. Léo, a gente tem aqui a pergunta do João, e ele mandou: a Lei 10.024 de 2019 foi revogada? Pode responder, Valéria. Não. Não, ó, é como nós falamos lá. Todos os regulamentos inerentes a 10.520, né, ou a 8.666, ou ao RDC, continuam em vigor. Por exemplo, tá? Se pegar o artigo 23, que vai ser a próxima pergunta, o Portal Nacional de Compras Públicas, que é a estimativa, você faz dá uma olhadinha na Instituição Normativa 73, que é do governo federal. Praticamente, eles já fizeram o decreto 10.024 bem próximo à nova lei, então, para a gente poder já aplicar. Então, não foi revogado, só no 1º de abril de 2023, todos os normativos que a nova lei vai revogar, que é 10.520, que é a 8.666 e a 12.462, uma parte, né, dela, aí sim, todos os normativos deixarão, mas aí até lá, esses normativos novos já vão sair, aí a gente já vai estar aplicando o novo pregão, né, na nova roupagem, e a concorrência já com o novo regulamento, mas enquanto não sair regulamento, o decreto está aí, está lindo, 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 que eu adoro ele. Certo, vamos aqui para a nossa próxima questão para a doutora Valéria. Doutora, você pode falar um pouco sobre as estimativas da despesa e o Portal Nacional de Contratações Públicas, incluindo aí a peculiaridade prevista para os municípios com até 20 mil habitantes? Pois é, essa para mim é a questão mais desafiadora que eu penso que seja. Fora que as outras questões a gente ainda tem um norte, né? Essa questão nós paramos aí, está lá no artigo 23, parágrafo 1º, no processo licitatório para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, conforme regulamento, o valor estimado será definido com base no preço menor aferido na utilização dos seguintes parâmetros. Aí entra logo o Portal Nacional das Contratações Públicas, como ele diz, inclusive, que aqueles itens ali do artigo 23 pode ser combinado ou não. E aí o professor Wesley, inclusive, fez didaticamente, né, cada artigozinho, pegou e falou, pode, não pode, isso aqui carece de regulamentação, isso aqui não carece. Então, é esse exercício que a gente tem que fazer. O Portal Nacional de Contratações Públicas, ele vai ser necessário, inclusive, para você emitir avisos, empenhos, divulgar as contratações de maneira geral. Então, quando você ouve a aula que está na SES, disponível para todos, que eu sugiro que o pessoal assista, como eu sugiro que assistam as várias lives que estão sendo feitas, né? Só que você sai da live ou sai da aula assim, olha, um professor pensou de uma maneira, outro professor pensou de outra, nós estamos com esse entendimento, vamos agir como. Então, o Portal Nacional de Contratações Públicas, eu já vi o Marçal, né, que é respeitado, administrativista, falar que ele entende que cada município, estado seria uma norma específica, e aí não precisaria aguardar o Portal Nacional de Contratações Públicas e utilizar os outros meios, né, que tem, ou criar os seus portais próprios. Eu creio que continuo na linha de que vai necessitar, ainda que você tenha um parágrafo que permita, se você não puder utilizar todos aqueles parâmetros que tem ali, que inclusive a consulta 3 fornecedores, a gente começa a ler. Posso usar? Precisa de regulamento? Posso usar? Precisa de regulamento? Você vai fazendo um checklistzinho do que você poderia utilizar, os artigos incisos que você poderia utilizar, sem depender do Portal Nacional de Contratações Públicas, e aí você vai chegar lá, esse aqui eu posso usar, porque estados e municípios que não utilizem recursos, por exemplo, da União, não estaria obrigado a usar, a ficar esperando o Portal de Contratações Públicas, né? Então, essa foi a linha do professor Wesley ontem, que eu tive acesso à live dele, né? Ele deixou categoricamente a posição dele de que esse parágrafo, né, terceiro, se não me engano, do artigo 23, permitiria a possibilidade
de a gente fazer uma dispensa, entendeu? Uma pesquisa de preço, sem precisar usar o portal, quando não for utilizar recursos da União. Eu conversei com ele, né, cada um... Claro que no final ele falou, gente, mesmo assim, muita cautela, porque vai cair na questão de você fazer uma fase interna muito bem elaborada, uma fase interna que hoje pode assustar um pouco as pessoas, mas não é para assustar, não. Aquilo ali é o que deveria ter. A própria Lei 8666, Léo e Estela, quando fala na viabilidade técnica, econômica e financeira, é para você estudar melhor a solução. Isso nada mais é hoje que o estudo de técnicos preliminares. Estudos técnicos preliminares, estudar melhor a solução. Isso se aplica a qualquer contratação, a dispensa, ou um pregão, ou um registro de preço, não importa, uma concorrência. Então, a questão do portal, há essa divergência doutrinária, eu sou da linha da SES, no sentido de aguardar realmente o portal, eles estão saindo com audiência, vão sair com regulamentos, e a questão dos municípios, são 60%, né, dos municípios que têm menos de 22 mil habitantes, observe que ele fala ali da licitação, ele não fala da dispensa, ele fala... Ontem também ouvi um outro professor falando, olha, uma coisa que eu achei bem legal é que não há necessidade dos municípios que são, que é o artigo 176, os municípios com até 20 mil habitantes terão o prazo de 6 anos contados da data de aplicação desta lei para o cumprimento de quê? De fazer licitação eletrônica, né? De usar o Portal Nacional das Contratações Públicas, então eles estariam... Mas isso aí ele fala de uma maneira geral, ele cita os três incisos. O inciso 1, os requisitos estabelecidos no artigo 7º, que seria a licitação eletrônica. Então, não estariam obrigados a usar o edital, né, o pregão eletrônico, digamos assim. E aí, nesse aspecto, também a dispensa eletrônica, né, entraria na mesma situação. O agente de contratação, não precisaria, o artigo 7º e 8º seria esse agente de contratação. Então, a agente de contratação faz o quê? Faz o pregão, faz a concorrência. Então, eles não estariam obrigados a usar, porque não vai precisar ter o agente de contratação. E aí entraria na questão que a Estela perguntou, da questão do agente público, de ser um cargo efetivo, né, ou empregado público. E essa é uma questão também muito difícil, vai depender aí, como o Renato Fenini falou, pode chegar até no STF uma questão dessa, de você ver que tem municípios que têm cargos comissionados, enfim, tem muito poucas pessoas, tem poucos agentes, concurso público fazer, nem pensar agora, e aí cai nessa questão de que os municípios com até 20 mil habitantes tenham essa preferência de poder usufruir dos benefícios lá do inciso 1, 2 e 3, que é não utilizar as contratações eletrônicas, as compras, né, os editais, né, do pregão eletrônico, que são os agentes de contratação, né, não precisar também usar as regras de divulgação do sítio do Portal Nacional de Contratações Públicas. E aí eles poderiam usar os próprios meios, são sítios deles, eletrônicos. Então, também ficou assim, muito tranquila em alertar que tudo vai depender, mesmo esses municípios que não são poucos, são muitos, precisam se especializar, né? A especialização hoje, como a Estela falou que a palavra de ordem é cautela para se especializar, é cautela para realmente estudar, criar grupo de estudos, criar, quando a pessoa não tiver, né, tiver problemas financeiros, que nós estamos vivendo uma dificuldade muito grande, então aí as lives, estão os custos muito mais baixos de cursos, né, mas a pessoa tem que se especializar, até para aplicar até essa linha de entendimento facilitada que houve no município até 22 mil habitantes, vai cair na questão da dispensa. Eu vou fazer dispensa logo de até 50 mil. E aí, o problema da dispensa é esse, a pessoa quer aplicar e não sabe fazer um termo de referência bem elaborado, saber que tem sanção, saber que tem toda a preparação, a fase preparatória da contratação precisa ser respeitada nesse novo normativo. Agora, esse
artigo 22, eu escutei muito ontem o Fenini falando que ele ainda assim entende que carece, que apesar do legislador dar esses benefícios, ele entende que vai ter que ter a cautela da sanção, vai ter que ter a cautela de, ainda com esses benefícios, aplicar, esperar os regulamentos, ter realmente uma segurança maior, segurança jurídica, palavras de ordem. Doutora Valéria, para a gente fechar... Léo, gostaria de falar alguma coisa? Então, vamos seguir aqui com a nossa última questão, a doutora Valéria. E sobre a responsabilização dos agentes públicos e contratada? O que muda com a nova lei de licitações? Essa para mim, é uma questão muito importante. Eu até falei com o Léo sobre isso, estamos falando antes. Está lá no artigo 73, na hipótese de contratação direta indevida, ocorrida com dolo, fraude ou erro grosseiro, o contratado e o agente público responsável responderão solidariamente pelo dano causado ao erário, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. Então, quando você lê no artigo 73, isso aqui vai para uma contratação direta, e aí, quando eu falo contratação direta, eu penso logo nos 50 mil, porque a contratação direta não é só pelo valor, né? Ela tem a contratação direta tem outros incisos, inclusive a inexigibilidade não está nem presa ao valor, ou algumas dispensas que não são pelo valor, podem aí ter milhões de reais, né? Inexigibilidade de milhões de reais. Então, isso não vamos pensar só na questão da dispensa pelo valor, para qualquer situação. Tá? Então, quando ele fala na hipótese de contratação direta indevida, a contratação direta envolve tudo, não é só pelo valor. Mas se nós pensamos na direta pelo valor, a gente se assusta mais ainda. Por quê? Porque está dizendo que se houver uma situação, uma contratação indevida, ocorrida com dolo é o quê? Aí eu já fui direto no artigo 5º, né, da lei da LINDB, né, que a gente tem que saber o que é o erro grosseiro, o que é o que a gente está ouvindo muito falar, né, no erro grosseiro, no formalismo moderado. Vamos ter cautela na hora de julgar para poder não ter uma imperícia, uma imprudência, uma negligência, que eles possam considerar dessa forma. E eu uso muito o que eles chamam de figura do homem médio. Lá no Tribunal de Contas da União, eles usam, se pegar os acórdãos, é aquela pessoa que não precisa ter expertise no assunto para saber que está errado. Né? E aí entra o contratado também. Olha, ele está sabendo que está fazendo errado e eu vou na onda, porque eu estou sendo contratado. Não, ele também entra na questão, que inclusive era o artigo 89, o artigo 89 da 8666, né? que na verdade o artigo 89 a 108 eles foram revogados automaticamente. Então, não existe mais o crime para dispensar uma licitação indevida, que judicialmente foi considerada indevida. Mas existe aí a questão do dolo aqui, dizendo que ele vai ser responsabilizado. Então, a LINDB fala lá no artigo 28 que o agente, na verdade, é o Decreto-Lei 4657, quem quiser anotar, 42, que foram incluídas disposições com a Lei 13.655 de 2018. E aí vem que o agente responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas. Veja aí a questão de o pregoeiro falar, olha, isso aqui eu não sei, isso aqui tem que ter RT, então ele não pode ser um agente de processo, se ele vai demandar pessoas responsáveis ele vai chegar lá para a pessoa, olha, se ele não sabe, ele tem que dizer, eu não sei, como é que ele vai ser responsabilizado? E por isso que o Tribunal de Contas da União vem muito nessa linha eu diria que essa lei ela veio muito com a roupagem das INs, do governo federal, e das decisões do Tribunal de Contas da União. Agora, vamos saber usar a decisão do Tribunal de Contas da União, né, na hora que for fazer um julgamento. E lá no artigo 12 fala do decreto 9830 sobre o erro grosseiro. Né? O que é um erro grosseiro? O agente público somente poderá ser responsabilizado por suas decisões ou opiniões técnicas se agir ou se omitir com dolo, direto ou eventual, ou cometer erro grosseiro no desempenho de suas funções. Aí, o que é erro grosseiro? Né? Considera-se erro grosseiro aquele manifesto evidente e inexcusável praticado com culpa grave, caracterizado por ação ou omissão, com elevado grau de negligência, imprudência ou imperícia. Então, é importante a gente entender que a LINDB veio, né, essa lei de introdução ao direito, né, brasileiro, nacional brasileiro, exatamente para trazer essa responsabilização ao agente, né, de
não cometer nenhum ato falho que poderia ser, ter um tratamento diferenciado, uma cautela, que são as diligências que nós chamamos, as diligências públicas, que nós chamamos hoje no Decreto 2024, quando nós fazemos um pregão, procurar não ser negligente. Hoje eu não estou bem, não estou me sentindo bem, e não vou fazer diligência. Não, hoje eu estou bem, vou fazer diligência, vou tentar resolver. Ou uma pregoeira acha que diligência é cabível, outra acha que não. Não, a diligência ela é obrigatória quando há uma dúvida a ser saneada, para evitar o erro grosseiro, e aí o formalismo também exacerbado, que se eu puder conferir, consertar, por que eu vou me equivocar? Vamos buscar ajuda aos que entendem a matéria, ao pessoal competente, que eu não conheço. Então, a responsabilidade de dizer eu não sei fazer, não é que eu não quero fazer, eu não sei fazer, é para evitar realmente o erro grosseiro e haver a responsabilização. Então, esse artigo não é inesquecível, o artigo 73, né, da nova lei, que fala que, na hipótese, repito, de contratação direta, se na direta eles estão tendo essa linha de entendimento, imagina no pregão, que você vai ter a responsabilização de maneira ampla, né? Então, tem que ter cuidado lá com o erro grosseiro, que é o dolo, que é a vontade de errar por negligência, imperícia, imprudência, né? Negligência aí, de tentar acertar, tá? Então, eu fico assim muito tranquila em orientar meus alunos nesse sentido, de que diligência é obrigatória. Tem que ter os limites da diligência também, que vem nessa nova linha de entendimento da M24, que pode incluir ou não, declaração posterior, né? E já tem uma decisão TCU bem recente aí, que pagar R$400 mil não faz sentido, você paga uma declaração simples qualquer. Então, vamos ver como vai vir um novo normativo em relação a essa questão de inclusão de declaração posterior, para poder evitar o erro grosseiro, que eles possam considerar erro grosseiro. Muito bom, gente. Então, mais pontos importantes sobre a nova legislação das licitações que o portal debate com especialistas para trazer sempre esclarecimentos a vocês que nos acompanham. E vamos agora à mensagem final do nosso CEO, Leonardo Ladeira, sobre o tema de hoje. Fica à vontade, Léo. Valéria, obrigado. 1 hora voou, a gente até passou um pouquinho. Dá para a gente falar 10 horas sobre esse assunto, tem pergunta demais, tanto é que a gente vai continuar essa live, até comentei no chat aqui, que não cabe numa só, a gente vai ter que esticar aí, no mínimo mais uma, se duvidar vai ser pouco de novo, tá? Obrigado pela disposição, obrigado a vocês que estão aqui conosco, tem muito assunto, muita dúvida, e o pessoal que a gente não conseguiu responder, porque teve... Olha para mim aí. Exatamente, a gente vai tentar responder aí, vamos postar nos nossos canais e a gente vai tentar responder na live da professora Valéria, parte 2, ou na parte 3, a gente vai ver. Eu que pedi, né? Exatamente. Eu me convidei, Estela, eu me convidei, como pode isso? A casa está aberta, sempre. Vamos levando conhecimento para vocês, vamos aqui aprendendo com vocês também, e chama atenção que semana que vem a nossa live é voltada a fornecedor, que teve alguns que fizeram perguntas que são mais pela ótica do fornecedor, e a gente está tentando separar o assunto, porque é conteúdo demais, gente. Se a gente for botar tudo junto, 1 semana falando o tempo todo é pouco. O assunto não esgota, não. Tem muita coisa que vai acontecer. E a gente está aqui nesse afã de tentar levar isso para vocês. Obrigado pela audiência, obrigado pela participação, doutora Valéria. E valeu, Estela, mais uma aí, tá? Eu fico muito feliz que a gente tenha cumprido essa missão do portal. Muito bom, eu também fico muito feliz, Léo, com a nossa parceria. Gente, então, olha, se inscrevam no nosso canal do YouTube para vocês não perderem nenhuma live. Sigam o portal no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, no site www.portaldecompraspublicas.com.br. Fiquem por dentro também das novidades do portal e as novidades do setor. E tem também o podcast do portal, que é o Compras Públicas na Prática, para você ouvir pelo celular, olha, em qualquer lugar. Nós estamos nas plataformas SoundCloud, Spotify, Apple iTunes, Deezer e Castbox. E no episódio atual, o podcast traz uma entrevista com a advogada Gabriela Pércio. Ela é consultora em licitações e contratos públicos. E ela avalia as principais mudanças no processo de contratação
com a nova lei de licitações. Então, saiba como elas vão impactar a gestão e a estruturação desses processos, o que as prefeituras devem fazer frente às novas exigências e como o Portal de Compras Públicas pode ajudá-las a se adaptar à nova realidade legal. Então, não percam, hein? E para fechar mais uma live aqui com sucesso, eu trago, como de costume, a minha frase, né, para resumo e reflexão para a gente levar para o nosso final de semana. A frase de hoje é: se adaptar às mudanças é muito mais do que aceitá-las, é saber tirar proveito delas. Então, fiquem espertos. Essa frase é de Daniel C. Rezende. Então, muito obrigada, doutora Valéria, muito obrigada, Léo. Sempre um bom dia a todos, um beijo e até a próxima. Com certeza. Valeu. Muito obrigada, Léo, pelo convite, Estela. Um abraço grande para vocês. Obrigado, igualmente. Gente, para vocês bom também. final Foi de semana. ótimo. Um beijo. Beijo. Tchau.